Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Coisa linda ver a igreja do Senhor, irmãos. Desde que eu cheguei aqui hoje, observando cada detalhe, as crianças gravando. Vocês perceberam que coisa linda aquelas crianças gravando na frente das câmeras, como se fossem artistas, já viram? Uma desinibição, uma tranquilidade para falar, uma oralidade extraordinária. Esse coro maravilhoso, irmãos, estão de parabéns, muito bom ouvi-los, a juventude aqui envolvida. A igreja é uma bênção do Senhor. Essa semana tem sido uma semana muito difícil. Ontem o Senhor decidiu chamar o nosso irmão Zé Raimundo para estar com ele. E a igreja toda sabe que Zé Raimundo sempre foi uma pessoa muito querida por todos. E Deus o levou. Não é? Ainda não temos muitas notícias, provavelmente o sepultamento deve ser amanhã, no final da manhã. Estão aguardando dos filhos chegarem do exterior. E então amanhã teremos o culto e este momento. Vamos informar a igreja tudo direitinho. Mas também foi um dia difícil. A nossa irmã Marinalva perdeu a sua mãe. O pastor Reinaldo capotou o carro ontem, mas está bem, graças a Deus. Ele e Teca estavam no carro com a sobrinha, o carro estourou um pneu. Enfim, essas coisas vão acontecendo no meio da igreja do Senhor, e é muito bom ver a igreja, um apoiando o outro, um ao lado do outro, como um corpo, como uma família, cumprindo exatamente o papel que Deus planejou para nós. Eu fico triste de pensar como uma pessoa pode viver sem igreja. Igreja é o povo de Deus. Quando nós estamos no meio da igreja, nós estamos no meio do povo de Deus. E se estamos no meio do povo de Deus, este povo está sendo abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam vivendo em união, né? Que Deus cumpra isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ler dois textos da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou apenas citar esse texto, mas vou pregar em cima do segundo. Mas é necessário que você relembre este texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Do verso 12 em diante. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 até o final do capítulo. O texto diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Livro de Atos, no capítulo 13. Atos, no capítulo 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. O texto diz assim: ora, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4: e Barnabé e Saulo, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, foram até Seleus, dali navegaram para Chipre, e aí continua essa primeira jornada missionária. Amém. Esses dois textos
falam sobre o Espírito Santo de Deus, afirmam que ele fala com alguém. E segundo o esclarecimento de Paulo em 1 aos Coríntios, ele fala com aquele que é espiritual. As coisas espirituais não são comparadas com as carnais, elas são comparadas com as espirituais. Coisas espirituais comparadas com coisas espirituais. Mas Paulo diz que o homem natural, o homem sem o Espírito, sem a ação do Espírito de Deus, não é habilitado, não é capaz de ouvir a voz do Espírito e há de considerá-la como loucura, não irá compreendê-la, porque ela não se discerne pelo raciocínio humano. É algo que vem de Deus, é algo que vem do alto. Nós já dissemos aqui, irmãos, que a plenitude do Espírito é e tem que ser algo desejável pelo cristão, por aquele que é espiritual, o enchimento completo, diário do Espírito Santo de Deus. O fato de você estar cheio hoje, não implica que você estará cheio amanhã. Por isso, todos os dias, assim como um cristão toma café da manhã, almoço e jantar, ou lanche da noite para os diets, assim como você se alimenta 3 vezes, 4 vezes ao dia, você também precisa do alimento da palavra de Deus, você também precisa ser cheio do Espírito de Deus todos os dias. E esse enchimento é essa busca constante, cotidiana, pela manifestação do Espírito, pelo pleno domínio do Espírito sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vida. Não importa onde estejamos, não importa o que estejamos fazendo. Por isso nós dissemos que para ser cheio, o cristão tem que desejar. Se você não deseja, você não será cheio. Porque o Senhor diz que derramará o Espírito dele sobre aquele que é sedento. Lembra disso? Derramarei meu Espírito sobre o sedento. Você tem sede do Espírito de Deus? É prioridade na sua vida. Você quer isso, você deseja isso. Depois é necessário reavaliar a vida e se arrepender humildemente, tratar os pecados, tratar questões que estão guardadas na nossa alma, que precisam ser enfrentadas diante de Deus. Depois é necessário encher-se da palavra de Deus, e Paulo diz em Efésios, falando, cantando, agradecendo e sujeitando-se uns aos outros. Sem esses 4 itens destacados por Paulo lá em Efésios 5, de 18 em diante, nós não seremos cheios do Espírito Santo de Deus. É verdade, irmãos, que por cautela, é necessário distinguir entre a ação do Espírito e as emoções humanas. O que é o enchimento do Espírito e quais são suas manifestações? Quanto disso é manifestação do Espírito, quanto disso é emoção humana. E com isso eu não estou aqui separando uma da outra. Aliás, eu acho que um dos graves erros teológicos cometidos por muitos cristãos ao longo da história foi ter dividido a sua vida entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Então, se eu estou na igreja, eu sou espiritual. Se eu estou na rua, isso é secular. Se eu estou evangelizando, estou fazendo uma coisa espiritual. Mas se eu estou na linha de produção da indústria ou visitando um cliente, isso é secular. Se eu estou chorando porque ouvi um cântico espiritual, então isso é santo. Mas se eu fico com raiva porque uma pessoa me deu um calote, não cumpriu o seu papel comigo, isso nem humano é, isso é diabólico. E nós vamos fazendo essas separações, e essa separação não é boa. As emoções fazem parte da nossa vida, do nosso todo, e certamente elas serão também contagiadas pelo enchimento do Espírito, tanto quanto acontece com a nossa razão. Mas nós podemos nos iludir com as manifestações emocionais, que não são necessariamente evidências do Espírito Santo de Deus.
Ora, eu sei que as pessoas são emocionais, as pessoas são passionais, nós latinos somos assim. E quando nós invadimos esse campo das emoções, precisamos de muito cuidado, muita cautela ao refletir sobre isso. As emoções podem facilmente enganar uma pessoa, podem mascarar realidades, podem nos prender à tirania do passado, roubando de nós a coragem para enfrentar o que realmente precisa ser enfrentado na nossa vida. Para sermos cheios do Espírito, precisamos enfrentar. Mas eu não me sinto tão livre assim para julgar as atitudes de quem quer que seja, nem as emoções de quem quer que seja, no tocante às suas experiências com o Espírito Santo de Deus. Jonathan Edwards escreveu um livro intitulado A Genuína Experiência Espiritual. E nesse livro ele nos alerta para o fato de que nenhum cristão pode distinguir infalivelmente aquele que tem uma verdadeira experiência espiritual daquele que está apenas iludido com suas emoções. Então devemos tomar bastante cuidado. E aí você diz, o que é que eu faço então? É necessário ser amigo do tempo, a fim de que durante o tempo o verdadeiro teste seja aplicado. E o verdadeiro teste são os frutos, o teste mais eficiente. Mateus 7, 16 a 20, não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Pelos frutos você conhece a árvore. Essa é a palavra de Jesus ali em Mateus. Por isso, Paulo vai deixar claro em Gálatas que uma pessoa que está plena do Espírito irá manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Temperança ou domínio próprio. Se essas coisas estão fluindo na nossa vida, então parece que estamos caminhando bem. Parece que estamos indo na direção do Espírito, parece que estamos estabelecendo com Deus uma relação de maior profundidade. Mas se entra domingo e sai domingo, entra ano e sai ano, nós fazemos aniversário 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e a gente continua a mesma pessoa, e não há uma manifestação dos frutos do Espírito. Por favor, não vamos nos iludir. Está na hora de parar tudo e ir buscar o Senhor e dizer, Deus, me enche com teu Espírito. É o Senhor diante daquele vale de ossos secos, dizendo para o profeta, fala para esses ossos, levantem-se, ressuscitem. E eles se colocam de pé, e o Senhor desce e diz, profetiza o Espírito, Espírito, sopra sobre esses ossos. Sopra sobre eles, sopra sobre eles, sopra sobre eles, até que eles estejam revestidos de amor, até que estejam cheios de alegria, até que estejam repletos de paz, de longanimidade, até que a benignidade seja parte da vida deles, até que se tornem fiéis, até que aprendam a dominar a si próprios, até que aprendam a ter temperança. Se uma pessoa se diz cheia do Espírito, mas não manifesta esses adjetivos, ou ela está iludida, ou está forjando este enchimento por interesses pessoais variados. E aqui sim me permita fazer um julgamento. Você já viu muita gente que chega em igrejas e tem manifestações extraordinárias, que todo mundo diz, uau, quanta espiritualidade. Mas no dia a dia não mostra o fruto do Espírito. E quem melhor pode dizer isso? A família, o cônjuge, os pais, o irmão mais novo, os amigos mais chegados. Pode ter certeza, no dia em que essa turma toda começar a dar testemunho do seu enchimento, pode ter certeza que ou é enchimento de verdade, ou você está no caixão, eles estão em volta de você. Porque depois que a pessoa morre, não é verdade? Todo mundo vai lá, que maravilha, que homem de Deus, que mulher de Deus. Quando a família começa a dar testemunho de nós,
Quando minha esposa olha para mim e vê em mim sinais de enchimento, então a minha experiência está sendo genuína diante do Senhor. Então não há limites. Então está havendo uma conexão maior entre mim e o Espírito de Deus. Então Ele está falando comigo. Então meus ouvidos estão ficando sensíveis e aprendendo a ouvir a voz do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa sensível ao Espírito de Deus, que ouve aquilo que o Espírito diz. Ouvir o Espírito é algo muito especial, mas é algo muito sério. Tome muito cuidado quando você diz, Deus falou comigo. Falou mesmo. Deus falou com você de verdade, porque a voz de Deus é inconfundível, mas nem sempre nós falamos com clareza. Sabe, uma das coisas que eu aprendo na palavra de Deus, é que Deus fala conosco o tempo todo. Deus não para de falar com a gente. O Espírito de Deus o tempo todo está trazendo revelação sobre nós. O Espírito de Deus o tempo todo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O tempo todo o Espírito está falando conosco. Os sons emitidos pelo Espírito são límpidos. Então por que não mudamos? O problema está no Espírito? Não. O problema está onde? Nos nossos ouvidos. Em 2 Timóteo capítulo 4... Paulo diz que os últimos dias serão dias difíceis, porque as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas, a invenções, a filosofias, a ideologias, e se recusarão, porque terão, olha a expressão que ele usa, terão comichões no ouvido. O que são comichões? Comichão é coceira no ouvido. Quem já teve coceira no ouvido aqui? Levante a mão. Pode levantar a mão. Ou então levanta o dedinho mínimo, assim que a gente vai saber se você teve coceira ou não. Coceira no ouvido. Sabe aquele negócio que fica assim? E a coceira incomoda. Imagina alguém está falando com você em voz baixa e o ouvido está coçando. E você está assim, ó. Paulo diz assim, a pessoa está ali, o Espírito está falando com ela, mas ela tem coceira no ouvido, ela tem comichão no ouvido, ela não consegue ouvir a verdade de Deus. É a recusa em ouvir, mesmo uma pessoa em pecado pode ouvir a voz de Deus. Aliás, nesse último mês, eu ouvi 2 testemunhos desses, e muitos aqui já ouviram. Cristãos ou pessoas que já ouviram do Evangelho, que já conhecem a palavra de Deus, que não estavam numa igreja. Por exemplo, nos 2 casos que eu ouvi nesse último mês, uma dessas pessoas estava na sua casa depois de uma festa, que fez uma balada, em que trouxe todos os amigos, em que beberam e que derrubaram praticamente a casa dele toda e deixaram tudo jogado pelo chão. E quando os amigos foram embora, ele bêbado, sob efeito de drogas, olhando para a casa dele, o Espírito falou, é isso que você quer? Ele olhou para a casa e viu aquele lixo na casa dele, e o Espírito falou, seu coração está assim. E ali ele cai de joelhos diante do Senhor, e ali Deus restaura, o Espírito restaura a vida dele. O outro caso que eu vi, um camarada numa balada, numa festa, com som alto, e todo mundo doido, e todo mundo bebendo, e ele ali no meio daquele povo, e ele já tinha consumido drogas, já tinha bebido, e de repente ele para e olha para aquilo tudo, e o Espírito diz, é isso que você quer, esse é seu futuro, é esse o caminho, olha o que você abdicou, olha o que você perdeu, e ele sai de lá quebrantado, e vem aqui à igreja no dia seguinte e fala, pastor, eu preciso mudar de vida. Eu sei que Deus falou comigo naquele lugar. Sabe por que isso? Porque não há limites para a voz de Deus. Deus não fala conosco só dentro da igreja, irmãos. O Espírito Santo de Deus fala com o cristão o tempo todo, em todo lugar. E se você não ouve a voz do Espírito, o problema não é que o Espírito não está falando, o problema é que você não está ouvindo. O problema é que nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Muitas igrejas se orgulham
e propagam a ideia de que nelas o Espírito Santo está falando. Então elas começam a pregar uma mensagem que é muito mais uma mensagem que agrada os ouvidos das pessoas, que é uma mensagem que de uma certa forma traz um bajulamento para as pessoas, para aqueles que estão ouvindo, aqueles que querem. Nós chamamos essas igrejas de triunfalistas. O triunfalismo é uma distorção da teologia. Tem a ver com aquela pregação que é tão semelhante à época dos profetas de Deus, lá antes do exílio babilônico, em que pregadores dizem: Deus vai fazer de você um vitorioso sempre. Deus é dono de tudo. Deus vai resolver todos os seus problemas. Você foi colocado por cabeça e não por cauda. E vão falando, e você vai ouvindo essas coisas e dizendo amém, amém, amém. Mas falta alguma coisa. Falta dizer qual é o caminho dessa ação de Deus, qual é o caminho dessa restauração de Deus. É o caminho do arrependimento, é o caminho do quebrantamento, é o caminho do conserto da alma, é o caminho da transformação da conduta. Essas coisas todas tinham que vir embutidas, mas elas não vêm. Então a mensagem não soa como um todo. Outra mensagem muito comum pregada por aí é o universalismo, que está crescendo cada vez mais entre os batistas. O universalismo diz: Deus é tão bondoso, Deus é tão cheio de graça, que no final de tudo, mesmo a Bíblia falando de juízo, de condenação, de inferno, de vale de enxofre e de lago de enxofre e tal, mesmo que a Bíblia fale essas coisas, Deus é tão cheio de amor, tão cheio de graça, que no final Ele vai dar um jeitinho e Ele vai pegar todo mundo, e então todo mundo vai ser salvo sem que precise ter tido um compromisso com Jesus. O universalismo é muito perigoso, porque é a base do ecumenismo. A distinção que se faz entre igrejas, a distinção que se faz entre denominações por questões doutrinárias. Então uma igreja pode estar na mesma rua que outra, e a doutrina é diferente. Então no momento em que você diz: não, Deus salva todos, Deus abençoa todos, Ele é cheio de graça para todos, a gente começa a diminuir o efeito do ecumenismo. O ecumenismo é a reunião de todas as religiões, a favor da unidade, do amor. Discurso muito bonito, pouco prático. Outro erro grave é um misticismo, as chamadas hierofanias. O que é isso? São as manifestações sagradas, as manifestações sobrenaturais, as manifestações reveladoras do sagrado. Alguns anos eu fui a um culto num lar, lá na Ilha Grande, onde nós temos uma das nossas congregações. E quando ali chegamos, havia uma senhora, eles montaram dentro da sala da casa, colocaram as cadeiras em formato de templo, assim, de igrejinha, né? Colocaram uma cadeirinha atrás da outra, uma cadeirinha atrás da outra, colocaram uma mesinha, atrás da mesa estava o dirigente e do lado dele sua esposa. Uma senhora já com certa idade. Começamos o culto e a gente não conseguia fazer o culto, porque a mulher falava o tempo todo, a mulher profetizava o tempo todo, a mulher gritava o tempo todo, a mulher rodopiava o tempo todo, a mulher fazia, a mulher acontecia, e a gente estava ali: meu Deus do céu, como é que a gente consegue falar alguma coisa que alguém vai entender nessa casa? Porque o tempo todo a mulher gritava, o tempo todo a mulher falava por cima. Era um espírito mal educado, sabe como é? Porque não deixava ninguém falar mais. E ela falava, ela rodopiava, ela fazia, ela acontecia, ela, pai, e o tempo todo ali, o tempo de oração, o tempo de cânticos, essa mulher gritou, fez, aconteceu, rodopiou, fez. E aí passaram a palavra para o rapaz que ia pregar. Ele abriu a Bíblia e começou a pregar. Ela sentou na cadeira, colocou as mãos assim, sabe quando você fica rodando o dedinho assim? Ela começou a rodar o dedinho e dormiu. Apagou. E ela tinha disparado um monte de profecias ali.
Algumas atingiram pessoas da nossa equipe, coisas que nunca aconteceram. O nome disso é hierofania. É a manifestação do sagrado, do divino. E o povo gosta disso. Gosta ou não gosta? O povo gosta. Outra tendência nessas pregações é que rapidamente elas passam desse universalismo para a ameaça. Você já percebeu isso? Se você não fizer o que eu estou falando, Deus vai destruir você. E fica uma mensagem estranha. Ela não é conectada. Parece que Deus não tem muita lógica, parece que Deus não tem muita inteligência, mas essas práticas todas, o triunfalismo, o universalismo, as hierofanias, as ameaças, estas coisas mostram a ausência de uma doutrina bem fundamentada. É a Bíblia não interpretada com rigorosos padrões da hermenêutica, é uma mensagem que não é pregada com fidelidade, exatamente como ela originalmente foi escrita. Mas a realidade, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Ou melhor, eu vou formular melhor a minha expressão aqui. O Espírito quer que a gente ouça a sua voz, porque Ele fala conosco. Mas nós nos cercamos de justificativas, nós nos cercamos de desculpas, nós nos cercamos de compromissos, de responsabilidades, outras vezes de ócio, de interesses, e deixamos de ouvir a voz límpida do Espírito Santo de Deus. É aí que entra Atos no capítulo 13, esse texto tão interessante, deste fato que acontece na igreja de Antioquia. O texto diz que os irmãos estão ali naquela igreja, e ali está Paulo, e ali está Barnabé. Barnabé tinha ido buscar Paulo e o trouxe para perto, e começou a trabalhar com ele. Paulo se desenvolveu, cresceu, e se tornou naquela igreja um obreiro, um pastor. Então a igreja tem dois pastores, Barnabé e Paulo. Eles são os pastores da igreja. Além disso, existem outros líderes ali dentro, que exercem os seus dons. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, esses homens estão ali compondo uma liderança espiritual naquela igreja que está crescendo assustadoramente. E o texto diz que eles vão orar, e adorar, e jejuar, e no momento em que esses homens de Deus estão orando e jejuando, o Espírito Santo fala com a igreja. Como falou? Eu não sei. Audivelmente? Eu não sei. Eles não tinham caixas de som, mas tinham um público muito maior do que esse que nós temos aqui. Mais de 3.000 pessoas estavam ali reunidas. E não tinha aparelhagem de som, não tinha nada disso. E no meio daquele ambiente, o Espírito fala com a igreja. Amém por isso, não é verdade? É bom quando o Espírito fala com a igreja, é ou não é? O problema não é o Espírito falar. Qual é o problema? A igreja ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, está dizendo. A igreja. Então o Espírito fala, e tem uma resposta. A igreja ouve, e eles ouvem com clareza. Como é que você sabe disso, pastor Abraão? Primeiro o texto está dizendo. Segundo, olha o que o Espírito diz. Me separa agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Que obra era essa? Turismo missionário, é? Sabe o que é turismo missionário? O pessoal diz assim, olha, eu quero visitar aquela congregação da igreja, aquela lá no meio do sertão. Não, aquela lá no meio da praia, aquela praia linda que tem ali embaixo e tal. Não, que não tem que ter igreja lá, viu? Tem que ter. Mas às vezes as pessoas acham que as coisas vão ser simples. E o que o Senhor está falando para Paulo aqui é algo muito duro. Muito duro. Paulo não está indo para um turismo missionário. Paulo está indo praticamente para uma sentença de morte. Paulo e Barnabé iriam deixar o ambiente dos irmãos e caminharem diretamente para o corredor da morte. Ele ia pregar,
mas seria desacreditado. Iria pregar e seria ameaçado. Sofreria ataques de morte, sofreria apedrejamento, seria preso injustamente contra as leis romanas. Iria padecer frio, fome, seria rejeitado, iria enfrentar solidão, seria preso, passaria anos da sua vida na prisão. Para isso Deus foi lá falar com aquela igreja. Me separa Paulo agora, me separa ele. Agora lembre-se que não é a primeira vez que o Senhor está falando isso. Ali atrás, no capítulo 9, se você é inteligente, se você é perspicaz para examinar as Escrituras, você vai lembrar que no capítulo 9, quando Paulo cai ali por terra e o Espírito Santo o converte e ele fica cego, Deus chama um homem cujo nome era Ananias. E o Senhor diz para Ananias: vá à casa de Saulo para você orar por ele, porque ele está cego. E Ananias diz: Senhor, eu não posso, este homem é um perseguidor, este homem é um assassino, este homem é cruel, ele tem perseguido e matado os cristãos, eu não quero ir lá. E o Senhor diz: vai, é o Espírito falando, vá, porque ele é para mim um instrumento útil, um vaso útil, para levar o meu nome entre os reis, entre os gentios. E olha como é que o Espírito completa esta palavra: e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Espírito já tinha dito lá atrás em Atos 9. O que acontece aqui em Atos 13 é simplesmente o cumprimento de algo que o Espírito já falou. Mas a questão não é o Espírito falar, a questão é a pessoa ouvir. E Paulo ouve a voz do Espírito, Paulo tem clareza da voz do Espírito. E a igreja de Antioquia também tem esta clareza. Os irmãos também ouvem, é uma igreja séria, é uma igreja espiritual, é uma igreja conectada, é uma igreja sensível, é uma igreja que verdadeiramente compreende as coisas do Espírito de Deus e compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu já passei muitas vezes pela experiência de estar numa reunião onde decisões sérias são tomadas na vida da igreja, e é muito engraçado isso. Você participa de uma reunião, e os irmãos estão ali, às vezes diante de situações complexas para serem tratadas, e eles oram, clamam, buscam a Deus, descobrem o que é que Deus pretende, qual o mecanismo, qual a proposta de Deus, e oram por aquilo, e tomam uma decisão, e às vezes a decisão vem num clima de paz, de unanimidade, e a gente vai. Quando a gente vai para algum outro ambiente, chega uma pessoa de fora, que é um membro da igreja também, mas que não estava nesse mesmo clima, nesse mesmo encontro, nessa mesma reunião, e ele entra e invade esse ambiente e diz: eu não concordo com nada disso. Ele não sabe o processo, ele não estava junto, ele não acompanhou, ele não sofreu, ele não chorou, ele não botou o joelho no chão. Mas hoje em dia, o problema das pessoas hoje, irmãos, é que todo mundo quer dizer: eu não concordo. Não é verdade? Eu tenho minha opinião, eu tenho minha posição, eu tenho meus fundamentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todo mundo hoje sabe tudo. Na verdade, ninguém hoje sabe nada. Que confusão que virou esse mundo. Virou ou não virou? Que salada de fruta que a igreja tem virado, irmãos. Que salada de fruta. E todo mundo quer botar sua opinião na bendita rede social. Eu penso, eu acho, eu sei o quê, eu levanto essa bandeira, eu aquela, Todo mundo quer falar. Muita gente querendo falar, pouca gente querendo ouvir o que o Espírito tem a dizer. Mas Paulo tem clareza, e a igreja espiritual tem clareza. Então não tem divisão, é unânime. São os dois principais líderes, os dois pastores da igreja. E o Espírito diz: me dá os dois. Senhor, quem vai pregar para a gente aqui? Senhor, quem vai cuidar da administração social da igreja? Senhor, quem vai cuidar dos ministérios? Vocês cuidam. O Manaém, o Lúcio, os outros vão cuidar. Paulo e Barnabé, vocês dois, bora para a viagem missionária. Bora, Paulo, entrar no corredor da morte.
Esse é o seu caminho, esse é o seu trajeto, vamos embora. E Paulo levanta e vai, mas não vai à toa, irmãos. A igreja é tão espiritual, que ela tinha orado, ouviu a voz do Espírito, e quando o Espírito disse, os irmãos olharam um para o outro e tomaram duas atitudes. Primeiro, eles foram orar e jejuar de novo, a fim de confirmar a doce voz do Espírito nos seus ouvidos. E depois que o Espírito confirmou no coração deles, por meio da oração e do jejum, o texto diz que eles fizeram o quê? Colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé. Você sabe o que significa colocar a mão? Sabe? Duas coisas. Primeiro, sinal de autoridade. Não era Paulo e Barnabé que estavam indo para o campo, era quem? A igreja inteira. Era a igreja dizendo assim: vocês estão indo em nosso nome, nós autorizamos vocês, vocês vão debaixo da graça do Senhor, nós abençoamos vocês. Segundo, colocar as mãos significa assumir responsabilidade. Quando a gente chega aqui, a gente pega um missionário e coloca aqui na frente, coloca as mãos sobre ele e ordena o ministério, ou a gente o envia para um dos campos da igreja, qualquer um desses, nós estamos dizendo: nós vamos assumir responsabilidade por vocês lá naquele campo. A igreja ouviu a voz do Espírito, nós entendemos o que o Espírito falou, então vamos enviar vocês, vamos abençoar vocês, vamos sustentar vocês, vamos cuidar de vocês. Se vocês estiverem sozinhos, nós vamos aí fazer companhia. Se precisarem de alguma coisa, a gente vai tentar construir. O que precisar, nós vamos estar colados com vocês. E isso é o que o Espírito Santo fala às igrejas, irmãos, de uma maneira muito clara. E nós deveríamos ficar muito felizes com isso. Porque você vem aqui e fala assim: Senhor, se o Senhor está falando, fala, como é que eu resolvo o meu problema de dívidas? E o Espírito diz: eu já te falei, filho, vai trabalhar. Eu já te falei, filho, joga seu cartão de crédito no lixo, quebra ele todo, arrebenta ele todo, e não usa mais. Eu já te falei, meu filho, para de botar os olhos no que os outros têm. Vive uma vida mais simples. Mas você quer ouvir uma coisa maior que eu estou falando, algo mais profundo, quer ouvir? Coloque a mão sobre os obreiros da sua igreja, sobre os missionários que estão no campo e abençoe a vida deles. Aí você sai da igreja assim: achei que Deus ia falar comigo hoje. O Espírito falou? Falou. O que aconteceu? Você não escutou, não ouviu, não ouviu. Então eles colocam as mãos sobre ele, assumem plena responsabilidade, e ele sai dali, e ali é concebido o primeiro movimento missionário da história do cristianismo. A partir deste momento histórico tão especial, Deus iria expandir o evangelho aos 4 continentes da terra. Irmãos, Deus continua, o Espírito Santo de Deus continua falando conosco hoje. Você tem ouvido a voz do Espírito de Deus? No decorrer de toda a história, Deus sempre falou com o seu povo. Regra geral, Deus usa a sua palavra para isso. Todas as vezes, todas as vezes que você abre a palavra de Deus e você lê a palavra de Deus, o Espírito vai falar com você. Eu tenho me proposto, nos meus momentos de reflexão pessoal, de devoção pessoal, a ler um texto. Eu já tive muitas estratégias, eu já li a Bíblia inteira, eu já li livros separados, pedaço aqui, pedaço ali, eu já usei todas as estratégias que você quiser, a usar um diário daqueles devocionais, eu sempre estou conectado com isso. Mas de algum tempo para cá, eu me propus a sentar e ler a Bíblia e só me levantar quando eu verdadeiramente escutar, quando aquilo que Deus está revelando cair dentro do meu coração. Não é um exercício fácil, porque às vezes o Senhor não fala com você no primeiro capítulo, Ele vai falar no 22º, e demora, e você tem que ter paz na alma, para não fazer a devocional diária corrida, às pressas, com a cabeça em outra coisa. Não é um exercício fácil. Mas todas as vezes que você abre a Escritura vai falar ao seu coração. Paulo diz assim, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, exortar, corrigir,
para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus por esse recurso do Espírito. Algumas vezes Deus usou a voz de crianças para falar ao coração do seu povo. Lembra de Naamã? Deus usou a voz daquela menininha, daquela criança que estava ali trabalhando na sua casa. Outras vezes Deus usou a mão poderosa de reis. Ouça isso, por favor, em pleno dia de eleição. Algumas vezes Deus usou a mão de reis injustos, corruptos, para corrigir e ajudar o seu povo a ouvir. Acho muito interessante que no livro de Isaías, Deus tenha chamado Ciro, o rei da Pérsia, cruel, que subjugou a nação de Israel, que levou cativa. Deus o chama de meu servo. Meu servo, Ciro. Ou seja, Deus é soberano sobre o país, Deus é soberano sobre a nação, Deus é soberano sobre os sistemas, Deus está acima de tudo, de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. O problema é a gente ouvir. Deus usou algumas vezes a revelação da natureza. Um dia Deus usou uma mula para falar com o profeta. Lembra dessa história? Quem lembra aqui? Como é o nome do profeta? Balaão. Deus fala duro com Balaão através de uma mula. E todo mundo fala, mas como é possível uma mula falar? A pergunta não é essa. A pergunta é, como é possível um cristão... Eu ia falar burro, mas eu vou ofender a mula. Como é possível um cristão turrão, teimoso, deixar de escutar? O que é que o Espírito tem falado conosco? Quantas coisas Deus já podia ter feito na nossa vida há anos, e a gente não progride, não sai do caminho, não percebe que Deus está falando. Temos impedimentos dentro de nós, o coração obstinado, o coração teimoso, os pecados não confessados, o orgulho espiritual, às vezes a arrogância, a raiva. Sabe uma coisa que nos impede de ouvir a voz do Espírito? Quando a gente não libera perdão. Coração com mágoa, coração cheio de mágoa. Você não libera perdão porque você acha que a pessoa não merece perdão, e ela nunca vai merecer mesmo. E a Bíblia nunca diz que a gente tem que liberar perdão quando a pessoa pede ou quando ela merece. A Bíblia não diz isso, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos perdoar do mesmo jeito que Cristo nos perdoou. Então, quando você não libera perdão, você tem comichão no ouvido, tranca o seu ouvido e não ouve a voz do Espírito. A preguiça nos atrapalha de ouvir a voz de Deus, a falta de intimidade com a palavra de Deus, a falta de submissão aos irmãos, à igreja do Senhor, a arrogância espiritual, todas estas coisas nos impedem de ouvir. E hoje eu acredito, irmãos, que o Senhor mais uma vez nos convida dizendo: filho, eu quero que você escute a minha voz. Eu vou falar de novo, Deus está falando com você. Em qualquer lugar da sua vida, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, o tempo todo o Espírito está falando conosco. Estamos ouvindo? Você ouviu a voz do Espírito essa semana? O Espírito falou ao seu coração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A equipe de louvor estará cantando uma canção que é uma oração, e eu creio ela sintetiza esse nosso clamor ao Senhor, esse nosso pedido a Deus, de que o Senhor fale conosco, não cesse de falar, não se cale, mas que o Senhor nos dê a graça de ouvir a voz dEle. Preste atenção nisso, é um texto do livro de Provérbios. E obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar.
Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar junto com a equipe. Se você conhece esse cântico, fale isso para o Senhor agora. Cante com uma oração ao Senhor. Senhor, me ajuda a ouvir atentamente a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga isso para o Senhor. Senhor, eu quero atentamente ouvir a tua voz. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero atentamente ouvir a tua voz. Há um mundo ao redor de nós. Existem responsabilidades debaixo das nossas mãos. Existem pessoas pelas quais nós estamos responsáveis. Existe um futuro, decisões importantes à frente de nós que nós devemos tomar, irmãos. E às vezes o nosso critério de comparação é um critério carnal, humano, quando a palavra diz não, é espiritual, é espiritual. Você precisa discernir a voz do Espírito de Deus, e Deus já está falando ao seu coração, Deus já está falando conosco. Então diga isso para o Senhor: Senhor, tira o comichão do meu ouvido, Senhor, o orgulho do conhecimento pessoal, a arrogância de que eu tenho as respostas, a preguiça de pensar um pouco mais, a falta de coragem, a covardia na hora de mudar paradigmas da minha experiência, porque eu já faço isso tantos anos, e agora o Espírito talvez quebre alguns desses costumes e me leve a algo além de mim. É uma viagem que o Senhor está propondo para nós. Há necessidade de coragem, é necessário discernir a sua voz, é necessário entender o que Deus está falando. Peça isso para o Senhor agora, diga a Ele: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Diga isso para o Senhor, diga ao seu coração, porque a palavra diz que quando você pede, Ele te responde. Quando você clama por sabedoria, Ele derrama e não lança em rosto. Diga para o Senhor: Senhor, tudo que estiver impedindo o meu coração de ouvir tua voz, quebra em nome de Jesus, Senhor, para que eu tenha acesso ao teu Espírito. Aliás, para que o teu Espírito tenha acesso facilmente a mim, para que nada me impeça de te ouvir e de te obedecer. Obrigado, Senhor Deus e Pai. Bendito seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Bendito seja o Senhor e o teu Espírito que tem falado aos nossos corações.
E nós não queremos ser indiferentes ou inertes mediante a voz do Teu Espírito. Nós não queremos ser aquela pessoa que está fora do contexto de todas as coisas, que parece que não ouviu nada, e que dá a sua opinião, e que diz o que pensa, e que diz o que acha, mas que não comparou isso com as coisas espirituais. Ó Senhor, que o Teu Espírito nunca cesse de falar conosco, e que nós possamos com muita clareza ouvir a voz do Senhor. Abençoa toda a Tua igreja que aqui está nesta manhã, Senhor. Oh, que o nosso coração saia daqui quebrantado diante do Senhor. Oh Senhor, que nós possamos nos arrepender dos pecados que estão entupindo os nossos ouvidos. Oh, que o Senhor tire de nós as mágoas, as amarguras que nos impedem de liberar o perdão e de deixar as vias livres para que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Oh Senhor, fala conosco e nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, a presença, o poder do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos em paz em nome do Senhor Jesus. Não deixe de orar por esta nação, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.